Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar, né, sobre o empate do Cruzeiro contra o Ceará, né? Uma pedra no sapato do Cruzeiro esse ano, né? Não ganhou dele no Mineirão, né? E também não conseguiu um empate, né? No campo do Ceará. Em relação ao jogo em si, eu achei que até não foi um jogo que o Cruzeiro criou pouco, teve poucas chances, né? Teve até os dois gols impedidos, né? Bem impedidos, tal. Então o Cruzeiro ainda criou assim, né? E o primeiro tempo, né? Acho que sim, jogou um primeiro tempo muito bem, né? Mas acabou aquela. Tava naquela coisa, né? Quem não tava aproveitando as oportunidades, né? Quem não faz, né? Tá com o risco de levar e acaba, né? Levando ali um gol do Ceará. E aí já no segundo tempo, né? Acaba. Acho que entrando melhor, assim, acho que, assim, pra questão do jogo, né, eu acho que o Sinisterra, assim, entrou muito bem, né, tem chamado a atenção, sabe, tem jogado muito bem, né, fez a diferença, tem sido perceptível até, ele, né, teve zona mista, depois, né, você percebe uma confiança dele, né, diferente, acho que ele até falou que tá tentando aprender o português, então você já percebe que tá diferente, assim, e, né, tá melhorando a cada jogo, e parece, assim, né, o Caio Jorge também, né, com essa questão de cheira gol, né, o Sinisterra também, né, teve contra o Corinthians que não foi mal anulado, né? Nesse jogo também participa da jogada do gol, né? Então, assim, é um cara que tá dando para se perceber que também não perde, né? As oportunidades, né? É um cara que se receber uma, duas oportunidades, né? Não tá perdendo, né? Então foi interessante por isso também. Achei que ele jogou bem. Arroio, né? Acabou saindo, mas depois a gente viu que foi. Não, ficou aquela questão no ar, né? Que ele saiu meio que chorando. Teve imagens dele chorando, né? No banco ali, né? Mas depois foi, né? Não foi uma coisa tão séria. E antes, né, já tinha a questão do Caio Jorge, mas foi mais só essa questão de preservar mesmo o atleta. E eu, né, aí com esse empate, o Cruzeiro, né, sai mesmo da tentativa, assim, de liderança, né, e agora tem esses dois jogos contra o Botafogo e o Santos, que eu acho que aí é mais, né, acho que contra o Botafogo ainda pode deixar, né, os jogadores, assim, que devem participar das semifinais da Copa do Brasil, mas acho que contra o o Santos aí não precisa, né? Um time totalmente reserva, assim, porque, né? Eu acho que pro Corinthians também, né? Vai ser o jogo da vida pro Corinthians. Então, tá com força mais que, né? Tentar, assim, além do máximo para esse jogo contra o Corinthians, que não, né? Acho que não vai ser, assim, acho que pelo ímpeto, assim, pode se transformar num jogo parecido com o da Copa do Brasil, com o do Brasileirão, né, que o Cruzeiro ganhou, mas eu acho que, né, o Cruzeiro tem que entrar com aquela mesma postura, né, mas eu acho que o Inter, principalmente, assim, vai entrar muito diferente, né, porque é outro campeonato, igual eu falei, o Inter vai estar também jogando a vida, assim, então acho que vai ser um jogo muito importante, assim, sabe? Outra questão também é do jogo em si, né, contra o Ceará. Igual eu falei, no segundo tempo teve oportunidades e é uma questão desse ano, assim, que acho que vai ficar com o torcedor, né? De que algumas chances perdidas, né? Por exemplo, contra o Ceará, tanto em casa quanto nesse jogo, contra o Vitória, né? Apesar de ter sido aquele jogo que nem deveria ter acontecido, né? Por causa daquela chuva. Teve um empate contra o Sport. Então, se for puxando, alguns jogos, né? Podem ter influenciado, né? Nessa questão do Cruzeiro, assim, não ter, né, ido com tanto finco nessa questão do Brasileirão. Mas eu acho que, assim, tem que
se parar para refletir também, né? Que eu acho que fica até repetitivo de falar, né? Mas nenhum cruzeirense imaginaria que o Cruzeiro estaria, né, em terceiro lugar no Brasileirão, numa semifinal da Copa do Brasil, né? E jogando assim, né? Como tem jogado bem, assim, né? Todo mundo muito esperançoso com o técnico, com essas contratações que vão vir, que vieram já para o ano que vem, por exemplo, o Neiser, né, Villarreal, que chegou até, né, nessa semana. Tem o Sinisterra que já está se mostrando muito bem, tem o Arroio, né? Então, assim, né, é também refletir sobre isso, né? Não dá para ficar também sempre na conta do Chané. Que, claro que, né, o Cruzeiro acho que ficou nessa, igual eu falei, ficou nessa questão do algo a mais, mais também, né? O Cruzeiro, eu acho que ninguém imaginaria que ele estaria onde ele estaria. Então, é também, né, saber dosar essa questão. Eu acho que vem muito dessa questão da razão e da emoção também, né? Porque, né, talvez, por exemplo, se tentasse essa questão do brasileiro, será que chegaria, né, como chegou, né, na Copa do Brasil? Pode ser que não, pode ser que sim. Será que se essa questão, né, talvez tenha a ver a questão também da Sul-Americana e tal? Então, né, não dá para contar com isso, por exemplo, se o Cruzeiro poderia ter ganhado esses jogos, né, que comentou que foram, né, a gente poderia ter conseguido, vamos dizer assim, 3 pontos ou mais pontos, né, e não ter dado em nada também, né? Não dá para contar com isso, a gente tem que trabalhar, né, com o real. É interessante que o futebol, né, você trabalha com a questão real, mas você também tem aquela questão da surpresa, né? Por exemplo, num jogo, né, igual eu falei, eu acho que o Cruzeiro tem um pouco de favoritismo em relação ao Corinthians por ser um time que tá mais entrosado, você vê que tá jogando mais tal, mas, né, é outro campeonato. Então tem essa questão, né, de que, por exemplo, tem uma, né, às vezes um pouco, tem o Cruzeiro mais favorito e tal, mas nesse, né, Copa do Brasil isso não quer dizer nada. Então não dá para contar muito com o Real, né, o que vai resolver vai ser, né, nos 2 dias no jogo ali mesmo que vai, né, o Cruzeiro, mesmo sendo um time mais entrosado e tal, né, pode ser superado. Então, não dá para contar com em si. Agora, igual eu falei, né, eu acho que foi bom para esses 2 jogos pro Cruzeiro mesmo tentar trabalhar algumas peças que talvez possa usar ano que vem, principalmente acho que o Japa acabou tendo mais oportunidades, né? O Arroio também acho que acabou tendo oportunidades antes do que se esperava, principalmente por causa da questão do Matheus Henrique, do Wanderson, né, que acabaram se machucando e tal. O Matheus Henrique já voltou também, né? E graças a Deus tá para o Fagner voltar também, que eu acho que vai ser, né, uma boa questão para esses jogos da Copa do Brasil. O Wallace, né, em relação até ao jogo do Ceará, eu achei que não fez uma partida ruim, assim, parece mais entrosado e tal, né? E agora vamos ver, né, o que espera nesses 2 últimos jogos do Brasileirão e focar mesmo, né, na Copa do Brasil para, quem sabe, né, coroar mesmo esse ano que o Cruzeiro, assim, acho que surpreendeu mesmo todo, né, o próprio Cruzeirense, assim, é um time que, né, eu acho que era muito do que, assim, eu falo por mim também como torcedora, mas eu vejo muita gente comentando, né, um time bem organizado institucionalmente dentro, né, fazendo processos que a gente queria que já tivessem se fazendo, mas a gente sabe que várias coisas aconteceram, né, e não se fizeram esses processos, né? Mas agora parece que, né, vai se encaminhando para esse processo que muitas vezes é doloroso, que principalmente a gente vê que Palmeiras e Flamengo passaram, né, para se tornar essas potências que estão agora, né? E para o Cruzeiro só com esse pouco que já se trabalhou, tá no patamar que tá, né, tipo, brigando com Palmeiras e Flamengo, assim, é de ficar assustado, assim, com o que o Leonardo Jardim ali, né? Eu acho que não foi só técnico, né? Acho que todo cruzeirense tem, né,
noção, não foi só o técnico, né? Ele trabalhou ali, né, no Cruzeiro em várias áreas, assim. Então, é muito surpreendente, né, ver o Cruzeiro em terceiro lugar, brigando com o Flamengo e o Palmeiras, só com uma pequena reformação que já aconteceu com a vinda do Jardim, assim. E agora, né, ver se a gente vai coroar esse ano mesmo com o título da Copa do Brasil, e aí é com força máxima. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem também o que vocês acharam do jogo do Ceará. E até o próximo vídeo.